Olá, você está aqui no canal Mesa de Debates e vamos começar mais uma entrevista, né? E continuando a nossa série para falar um pouco, né, em relação à luta das mulheres, né? É, Resolvi trazer aqui uma companheira do Partido Operário Revolucionário, né, para ela trazer um pouco, né, a visão do seu partido, da sua organização, né, sobre em relação a esse tema. Para quem não acompanha o canal, sabe que o canal abriu essa sessão, né, trazendo algumas pessoas que estudam, pesquisam sobre a área, né? Então eu resolvi também estender para os partidos de esquerda, para as organizações de esquerda, né? Para acrescentar, né, nesse debate. Então, né, eu estendi esse convite para o POR, né, conversar sobre esse tema. Então, por favor, se apresente. Boa noite, Guilherme. Agradecer pelo convite. Meu nome é Soraya e eu vou estar aqui expressando assim uma posição que não é minha, né? Como você colocou, é uma posição coletiva construída junto ao Partido Operário Revolucionário, à Corrente Proletária na Educação, ao Boletim Nossa Classe, que são os materiais, as publicações que a gente impulsiona. Então, a ideia desse debate é trazer justamente essa visão que a gente tem desenvolvido no partido, entendendo como a continuação desse legado, né, do Marx, do Lenin, do Engels, da Rosa Luxemburgo, né, de tantos revolucionários que vieram antes da gente. Então, beleza, maravilha. Então, a gente já vai, né, para a primeira pergunta, né, Soraya? Eu te pergunto o seguinte, né? Qual é o papel das mulheres na luta contra esse governo que está colocado aí, né? Que já causou tanta desgraça aí para a população? Para a gente pensar, né, o papel das mulheres nessa conjuntura, é importante entender o que elas têm sofrido, né? Assim, a gente está vivendo justamente nessa combinação, né, dessa crise econômica com a crise pandêmica, que tem golpeado de forma muito violenta os trabalhadores de uma maneira geral, os explorados, os oprimidos, e que tem acentuado todo tipo de exploração e opressão. E as mulheres têm sofrido de forma particular, né? Por mais que tudo que elas sofram faça parte desse ataque geral, elas também têm sofrido de forma particular, porque por mais que todos os trabalhadores estejam sofrendo, né, com a grande mortandade pela pandemia, né, da Covid-19, embora todos estejam sofrendo com a destruição de postos de trabalho, fechamentos de fábrica, no campo, né, a ofensiva aí dos latifundiários, madeireiras, contra as camponesas e os camponeses e também, né, os povos indígenas, a gente sabe que esse ataque geral ele é sofrido de forma particular pelas mulheres também, porque elas acabam sendo punidas pela sua condição da função social da maternidade que elas exercem. Então, a gente viu que nos números das demissões, as mulheres têm sido mais demitidas, têm sido jogadas para postos de trabalho mais precários, para a informalidade, né? A situação das trabalhadoras domésticas também, né? Nesse contexto, que é um agravante aí de vários níveis de exploração. Então, a gente vê que nessa conjuntura tem se agudizado todas essas mazelas, né, do capitalismo, porque as mulheres, junto com os homens, né, trabalhadores, estão sofrendo muito com a questão do desemprego, com a questão da crise sanitária e a ausência de uma rede de proteção de fato, porque junto com as demissões vieram medidas que já vinham da contra-reforma trabalhista, mas que acentuaram o corte de salários, o corte de direitos, e até mesmo a ausência, né, desses serviços públicos, porque cada vez que seja por conta da pandemia, seja por conta dos cortes orçamentários, um corte em saúde, educação, várias dessas funções são preenchidas justamente pelas mulheres, né, nos cuidados dentro de casa,
Então, é um momento bastante grave, né, para os trabalhadores de forma geral, para os explorados, para a classe operária, para os camponeses, mas em particular para as mulheres. E o papel que a gente tem, né, nesse enfrentamento é de colocar no centro da nossa luta a defesa das reivindicações que protejam a vida dos explorados. Então, é fazer, de fato, a defesa do emprego para todos, né? Então, isso é uma bandeira histórica do movimento operário em relação às mulheres, né? Da incorporação à produção, com salário igual, com direitos iguais. Então, essa demanda é uma demanda básica, porque o desemprego, ele dilacera a família trabalhadora, dilacera a juventude, né? A gente tem visto também como tem se agravado quando a gente vê os dados mais recentes, né, dos fóruns de saúde, de segurança, como tem se agravado a mortandade, né, da juventude negra, mas também de meninas, por exemplo, no Ceará, onde avançam as facções. Então, a nosso ver, né, assim, na visão do POR, o fundamental é a gente colocar no centro da luta as reivindicações mais sentidas das massas, que são basicamente a defesa, né, dos empregos. Então, é muito importante que todos os sindicatos, centrais sindicais, movimentos de juventude, de mulheres, negro, de fato coloquem a defesa da reivindicação do trabalho. Às vezes, o pessoal vai para as questões mais da cultura, tal, mas isso é uma questão tão sentida. Eu falo daqui do Recife, e a gente teve também na pandemia uma série de casos que tiveram alguma visibilidade em relação ao assassinato de pessoas trans. E quando a gente vai ver, inclusive, os documentos que eles produzem sobre quais são as maiores reivindicações dessas pessoas trans, é justamente a defesa do emprego e renda. Então, a nosso ver, isso é uma bandeira que, de fato, unifica essa maioria explorada, defende os interesses gerais, que é a defesa de emprego para todos por meio da divisão das horas de trabalho, a defesa do salário mínimo vital diante da alta do custo de vida, que é aquele salário que, de fato, é suficiente para uma família trabalhadora. A gente está num momento de aumento da miséria, da fome, e isso recai de forma particular sobre as mulheres, sobre as famílias ditas chefiadas, né, por mulheres. E, assim, também a defesa, de fato, de que todo esse avanço científico que o capitalismo foi capaz de produzir seja colocado a serviço dessas massas, né? Então, a rede de saúde não esteve à disposição dos mais pobres, né? A gente sabe que o SUS precarizado não deu conta de salvar todas as vidas, né, que poderiam ser salvas, porque isso dependeria também da gente avançar na defesa, né, da expropriação da rede privada de saúde, né, sob controle dos trabalhadores. Então, isso de uma maneira geral, mas também a gente sabe que esse momento de crise econômica, pandêmica, na verdade, antes mesmo da pandemia, né, desde a crise de 2008, e como isso abriu uma nova etapa na luta de classes mundial, abriu um processo também de direitização da política burguesa. E isso tem se traduzido num aumento dessas visões obscurantistas que penalizam bastante também as mulheres ao impor uma visão religiosa sobre o papel delas na sociedade, na família. Então, também é uma necessidade, né, do enfrentamento a esse governo, da gente, de fato, defender um Estado laico, né, essas defesas básicas, mas que fundamentalmente é perceber que o capitalismo em desintegração não é capaz de responder aos problemas das mulheres. Por isso, o fundamental é que elas se organizem em defesa dos seus direitos, né, da sua condição de vida, junto com os homens explorados, e que isso seja um ponto de partida para que elas se vinculem, de fato, às ideias proletárias, revolucionárias. Certo. Um tema que eu acho que é bastante discutido, né, dentro do movimento feminista, né, do movimento de mulheres, é o tema do identitarismo, né, de posições identitárias. Né? Eu queria que você falasse um pouco, né, como que o POR, como que você se posiciona frente a esse movimento identitário. E também que eu queria que você fizesse uma comparação, o que é o feminismo marxista, o que é o feminismo liberal, né? E por que o feminismo liberal não costuma trazer discussões como essa que você fez em torno da questão do salário, do emprego?
Isso é bem interessante, porque também em relação à conjuntura, o pessoal está aí vendo como fazer a luta pelo fora Bolsonaro, mas sem a direita. E era muito simples isso, era a gente lutar pelas reivindicações. Você vai ver que nunca a direita vai se juntar com a gente na luta por emprego, por salário igual, direito igual, né? O que eles podem se juntar é sob uma estratégia burguesa de substituir um governo por outro, né? Por isso que o pessoal está aí em maus lençóis ao se colocar de trás da bandeira do fora Bolsonaro, em vez das centrais estarem de fato organizando a luta nas portas de fábrica, nos locais de trabalho, moradia, né? Em defesa das reivindicações, eles acabam estando dentro dessa vala comum, né? E essa questão que você traz, eu vou deslocar ela um pouco, assim, da forma como você colocou, porque, para a gente, o marxismo, ele, já desde a sua origem, ele sempre se colocou contra todo tipo de opressão e exploração, né? Contra todo tipo de exploração. E como o marxismo ele é uma elaboração que ela expressa a própria luta, né, da classe operária ao longo da história, foi necessário, já desde ali das lutas, quando o proletariado aparece como classe independente, lá em 1848, e vai ter aquela experiência muito importante que vai ser a Comuna de Paris, a gente vai ver que em todas as lutas populares as mulheres têm um papel fundamental, elas têm uma grande criatividade, ousadia, estão na luta junto com aquela massa operária, né, com os trabalhadores em geral. Então, já ali, desde esse momento, que os socialistas começaram a desenvolver a explicação sobre a origem da opressão sobre a mulher e as formas de superar. Então, antes mesmo dos marxistas, tinham socialistas utópicos que já vinham com ideias em relação a isso. E o marxismo vai se basear também no que houve de mais avançado desse pensamento, mas procurando avançar no socialismo científico. E aí é bem curioso que você vai ver que mesmo o pessoal que se reivindica aí de um feminismo marxista, você vai ver que pode falar aqui por 1 hora e meia com você, e não fala que a origem da opressão sobre a mulher é a propriedade privada, né? Isso é a origem da opressão sobre a mulher. E isso é uma tese básica do marxismo, né? Uma tese básica que vai ser desenvolvida, que vai falar a partir do momento em que, no desenvolvimento da humanidade, né, no desenvolvimento ali econômico, começa a se desenvolver a divisão da sociedade, o desenvolvimento da propriedade privada, a primeira divisão social do trabalho que vai ter vai ser a divisão sexual, e você vai ter uma passagem, né, daquelas formas de organização matrilineares para o surgimento do patriarcado. E essa explicação, ela não é pouca coisa, ela não é uma coisa para você falar na academia um dia ou outro, numa formação. Ela é a base da elaboração marxista. Porque se eu identifico que a origem da opressão sobre a mulher está na propriedade privada, e mesmo que eu tenha tido vários tipos de sociedades de classes, sempre que tem uma sociedade de classes, essa condição de inferiorização da mulher vai ser mantida, então isso nos liga à estratégia, né, que o Marx desenvolveu, que o Lenin deu continuidade, né, e tantos outros, que é a estratégia de superação do sistema capitalista por meio da revolução e da ditadura do proletariado. Você vai ver que esses grupos do feminismo, seja da academia ou das esquerdas, que até se reivindicam como feministas marxistas, na fala isso desaparece. O que fica é a denúncia. E o marxismo não é uma série de denúncias. Ele é um método, né, que a gente se apropria da realidade, um método científico, em que a gente vai conhecer como que isso se organiza para saber como transformar, como desmontar isso. E a gente viu que as experiências de luta dos trabalhadores, ao mesmo tempo que elas impulsionam o desenvolvimento das teorias revolucionárias, também, quando os trabalhadores sofrem retrocessos nas suas formas organizativas e teóricas, isso vai se expressar também. E por mais que seja o marxismo que deu a resposta mais completa a esse problema da opressão sobre a mulher, tendo como obras fundamentais a obra do Bebel, A Mulher e o Socialismo, a obra do Engels, né, A Origem do Estado, da Família e da Propriedade Privada,
todo o desenvolvimento que a Terceira Internacional teve em relação a isso, com Lenin, Clara Zetkin, né? Então, a gente tem aí um conjunto riquíssimo de explicações em relação a isso. Porém, como a gente teve a experiência de degeneração do Estado operário, de degeneração do Partido Bolchevique por meio do stalinismo, houve retrocessos nesse âmbito também. E esses retrocessos, eles são a base de onde vai surgir essa ideia de que pode haver uma junção entre feminismo e marxismo. Porque a elaboração das revolucionárias ali, nesse contexto que eu estou falando, né, da época de Marx, de Engels, de Lenin, é a elaboração de que o feminismo ele era uma doutrina das mulheres burguesas e pequeno-burguesas. E que, na verdade, o que se tratava do papel das mulheres, se você ler a Clara Zetkin, a Rosa, né, o Lenin falando, o que se tratava era de organizar as massas femininas sob o programa de destruição do capitalismo. Mostrar a elas que os problemas delas não seriam resolvidos dentro do sistema capitalista. E, paralelo a isso, começam a se desenvolver as concepções burguesas e pequeno-burguesas que vão se agrupar sob esse nome do feminismo. Essas concepções, por exemplo, burguesas, tinham a ver com a luta das mulheres burguesas pelo voto, para elas poderem exercer também o seu papel como proprietárias, né? Elas poderem administrar. Das pequeno-burguesas, conforme vai se desenvolvendo várias funções estatais, elas queriam ter acesso, né? Acesso ao trabalho, enquanto as mulheres operárias estavam junto com os homens operários lutando pelos direitos das mulheres, os direitos dos trabalhadores, né? Dentro desse sentido, e os revolucionários procurando elevar a consciência dessas massas para que elas enxergassem que a burguesia não seria capaz de resolver esses problemas. E a gente teve esse retrocesso com o stalinismo. Esse retrocesso ele vai dar base para que nos anos 60 comecem a se desenvolver os movimentos, né, em torno das particularidades. Então, temas que antes eram abordados junto com o desenvolvimento da concepção marxista, sob o stalinismo, vão sofrer um grande retrocesso, seja em relação à questão da mulher. Então, aqueles avanços da Revolução Russa, de direito ao aborto, divórcio, a tentativa de eliminar a escravidão do lar, vão sofrer retrocessos, assim como da opressão sobre homossexuais, né? Então, opressão sobre nacionalidades. Então, tudo isso tem um retrocesso, e isso vai criar o caldo para que venha aquela ideia de que o marxismo não dá resposta a essas questões. Por isso, é necessário buscar outras concepções. Né? E depois dos anos 60 é que isso vai ganhar mais força, e do ponto de vista da questão das mulheres, começa a se desenvolver, primeiro dentro das academias, essa ideia, né, de que existia uma opressão de gênero que não era a opressão de classe. Então, aí você vai ter uma visão muito estreita do que é classe. Você vai ver que, em geral, quando o pessoal fala são três coisas paralelas, classe, raça e gênero, está falando de classe naquela concepção bem liberal mesmo, como renda. Então, eu vou ver que são opressões paralelas. Se a pessoa é mulher, ela tem um tipo de opressão, essa opressão tem uma origem. Se ela é negra, ela vai ter outro tipo de opressão. E se ela é pobre ou rica, ela vai ter um outro tipo, e isso vai se agregar. Né? E a concepção marxista, quando fala que a opressão da mulher é de classe, é porque ela surge com a sociedade de classes, com a propriedade privada. Né? Às vezes tem uma visão muito estreita que falar de classe é só falar de burguesia e proletariado e ponto. Né? E nessa concepção marxista, a resposta ao problema do racismo está totalmente ligada ao colonialismo, a esse problema da opressão, assim como a resposta à opressão sobre a mulher está totalmente ligada à eliminação da própria propriedade privada. E aí, por conta desse desenvolvimento, que vai dando origem, né, ao que as teóricas aí do movimento feminista acabam falando dessas ondas, né, de um feminismo mais liberal, que vai falar que exige os direitos iguais, tal, e depois desse feminismo da diferença. E esse feminismo da diferença seria aquele que você vai transformar cada particularidade, cada conjunção de particularidades numa linha diferente desse feminismo. Então, aí faria sentido dizer que você tem um feminismo socialista, um feminismo católico, um feminismo muçulmano, um feminismo evangélico, um feminismo indígena, um feminismo camponês, um feminismo branco, um feminismo negro, e aí tem todos esses elementos.
Então, assim, a caracterização que a gente tem enquanto partido é que, assim como houve um retrocesso teórico e organizativo por conta do retrocesso que houve, né, no movimento operário internacional, né, imagina a dimensão que foi acabar, liquidar com a Terceira Internacional. Né? A gente tem formulações riquíssimas da Terceira Internacional sobre a opressão às nacionalidades, sobre a opressão à mulher, a opressão aos negros, né, junto com o Programa Geral Revolucionário. E a gente teve esse retrocesso, primeiro da sua decomposição e depois do seu fechamento. Então, a gente não tem uma nova internacional. Houve tentativas que não foram adiante, mas a gente não tem hoje uma internacional. E isso gerou um terreno para que essas ideias de outras origens de classe, né, da burguesia e da pequena burguesia, se fundissem com aqueles agrupamentos de mulheres que vinham de correntes que se reivindicavam como marxistas, até mesmo trotskistas, e aí elas vão começar a formular essa ideia de que existe um feminismo marxista. Mas, assim, para a gente, é o próprio marxismo que tem essas respostas, seja em relação à origem da opressão sobre a mulher, mas também em relação a como superar isso. Porque do mesmo jeito que essas correntes de esquerda, que têm as suas correntes feministas, elas abandonaram a estratégia revolucionária, que é a estratégia da ditadura do proletariado, que era central para o pensamento do Marx, tem aquela carta do Marx a Weidmeier, né, que ele fala, o que tem de novo não é luta de classes, no que eu estou falando, o que tem o que é a minha contribuição é falar que a luta de classes leva à ditadura do proletariado, né? Então, você vê que esse feminismo marxista não defende isso, né? Então, que feminismo marxista é esse? Então, se você tem uma corrente petista que é feminista, você vai ver que a estratégia de reformar o Estado burguês vai aparecer no projeto também para as mulheres. Se você tem uma corrente como o PSOL, com toda a diversidade que tem ali dentro, toda a federação de correntes que tem lá dentro, você vai ver que a estratégia do PSOL é uma estratégia de reformar esse Estado, né? De democratizar, de garantir maior presença das mulheres dentro do parlamento, né? E aí o feminismo delas vai expressar essa estratégia. Né? Se você tem correntes que oscilam, o feminismo delas vai oscilar também, entre orientações reformistas, oportunistas, e algumas pinceladas da concepção revolucionária. E se você tem correntes stalinistas, elas também vão reproduzir a estratégia do stalinismo. Né? Então, por isso que essa ideia de um feminismo marxista, ela foi uma criação a partir dos anos 1960, 70, ela não é uma elaboração que vem do próprio marxismo. E, para a gente do POR, isso é um revisionismo, né? Não é uma continuação daquele pensamento. E, de forma alguma, significa minimizar a luta das mulheres, a necessidade de organização das mulheres, mas é aquilo que a Rosa Luxemburgo falava com muita clareza, que era a gente tem que separar essas massas exploradas da influência das ideias do feminismo burguês, pequeno burguês. Clara Zetkin também. Então, isso é a essência desse pensamento. Aí a gente vem depois de 60 e chega a ter pessoas que chamam Rosa Luxemburgo de feminista, quando ela sempre combateu essa concepção por entender que era uma corrente burguesa e pequeno burguesa. Então, mais do que feminismo marxista, feminismo liberal, é preciso entender a raiz de classe de cada uma dessas concepções. Por isso que é importante ver, né, quais são as concepções que correspondem, né, ao pensamento desenvolvido em relação ao programa proletário e aqueles que têm a ver com a pequena burguesia e com a burguesia. Sim, eu escuto muito, né, o Soraya, né, o argumento, né, do sai macho, né, inclusive envolvendo essas discussões, né, toda essa discussão do lugar de fala e tudo mais. Mas eu sempre tive uma seguinte preocupação, né, não sei se essa preocupação é válida ou não, em relação, né, de que era, por exemplo, eu sou de São José dos Campos, São Paulo, de que era preciso tipo, levar essa discussão da luta das mulheres para dentro das fábricas, né? E isso implicaria discutir com trabalhadoras e trabalhadores, né? Eu queria que você colocasse um pouco desse tema, né? O feminismo, a luta das mulheres é algo restrito das mulheres ou é uma demanda da classe trabalhadora como um todo?
Assim, isso é um desvio enorme, né, também. E em relação a essa concepção, né, que eu estou falando do marxismo, dentro do marxismo isso nunca existiu, né? Como o problema da mulher é entendido não como um problema particular das mulheres, mas como um problema geral, né, dos explorados, nunca houve essa delimitação, essa divisão sexual do trabalho teórico. Então, a gente vai ter grandes contribuições de homens e mulheres sobre essa temática, e a condição de ser homem ou ser mulher não dá maior cientificidade, aproximação à realidade, né? Que a gente não está falando aqui para eu contar qual é a minha vivência como mulher, as coisas que eu já sofri como mulher. Nisso, provavelmente, vai ser insubstituível o meu depoimento. Mas o marxismo ele não se baseia num relato de experiências ou de depoimentos. Ele tem um método para procurar, por meio do materialismo, encontrar as raízes materiais dos problemas, né? E, junto com uma perspectiva de teoria e prática conjuntas, conseguir enfrentar esses problemas e superá-los. Então, nesse sentido, dentro da concepção marxista, nunca houve essa separação. A gente tem também como um documento muito valioso as resoluções da Terceira Internacional sobre o trabalho com mulheres, e por mais que eles falem da necessidade de criar organismos especiais para planejar esse trabalho entre as mulheres, para ver como vai ser feito, vai passar de porta em porta, vai na porta de fábrica, vai conversar, né? Tem isso, mas tem uma orientação explícita, né, de não criar organismos puros de mulheres, né, de ser uma luta geral, de fato. Então, essa questão do que você está chamando aí do sai macho, uma ideia de que essa luta é exclusiva das mulheres, ou que os homens têm que ter um papel ali meio que de espectadores e apoiadores. A gente vê como as próprias reuniões de organização do 8 de março, né? O 8 de março é uma data que surgiu do movimento das mulheres revolucionárias, né? Surgiu disso, né? Surgiu da experiência da Revolução Russa, dessa unidade de mulheres e homens, né, em defesa das suas vidas e se chocando com o sistema capitalista. Aí a gente vê as organizações que aqui não, então o homem não pode falar, até não pode estar com a batucada dos homens, tem que ter só a batucada das mulheres. Então tem uma série de coisas assim, e que é uma grande confusão, né, porque essa ideia de que existe uma opressão de gênero separada da opressão de classe que se manifesta em particular sobre a mulher, ela vai dar origem a essa ideia, então, de que esse problema tem que ser enfrentado pelas mulheres, de uma forma em separado. Por mais que elas possam buscar alianças ou táticas ou estratégicas com outros setores dos explorados, mas elas entendem que é uma luta das mulheres. E isso, então, vai fazer com que a aliança acabe se dando na prática entre as mulheres de diferentes classes, né? E isso vai levar, você vai ver que essa concepção sempre vai ser sustentada por correntes que já abandonaram essa estratégia revolucionária. Porque o que a elaboração dos revolucionários legou para a gente é a ideia de que, sem a luta revolucionária para sepultar esse sistema, não vai ter libertação da mulher. O capitalismo não é capaz de libertar a mulher dessa condição de oprimida. Ele não é capaz de modificar essa estrutura da família monogâmica. Ele não é capaz de garantir o fim da escravidão do lar, né? A transformação das tarefas domésticas em tarefas de fato socializadas, né? Que sejam empunhadas pela coletividade e tal. Então, como eles não têm essa perspectiva, aí, se é uma luta só para conseguir mais reformas, você vai ver que essa concepção vai estar muito ligada à ideia de empoderamento, à ideia, então, de que para defender as mulheres, o que você precisa é ter mais mulheres nos postos-chave, políticos, etc. Né? E, para mim, foi muito marcante um episódio que eu me lembro, que aconteceu em 2007, no Pará, que foi um caso de uma jovem, uma menina de 15 anos, que foi presa por tentativa de furto. E ela foi presa numa cela com 20 homens. E todas as pessoas que decidiram essa punição a ela eram mulheres.
foi uma delegada mulher que decidiu colocar essa menina de 15 anos com 20 homens numa cela. E essa menina foi estuprada por vários dias, né, por esses homens, obviamente. Depois de 10 dias, com algumas denúncias, até alguns detentos se sensibilizaram, ela foi para uma juíza. E essa juíza mulher, né, ela também falou, não, você vai continuar nessa cela com esses homens. E ela ficou por quase um mês lá, até que um dos detentos conseguiu sair dessa condição e denunciou ao Conselho Tutelar. E na época, inclusive, quem governava o estado do Pará era a governadora Ana Júlia, do PT. Então, você vê que essa ideia de que seria uma coisa que se você tivesse mais mulheres no parlamento, se você tivesse mais mulheres diretamente lidando com as mulheres, seja no judiciário, seja, né, nessas instâncias aí da segurança pública, você teria um outro tratamento. Então, essa ideia está muito impregnada de uma perspectiva também de solução dentro do sistema capitalista, apenas inserindo essas mulheres nesses espaços de poder. Então, isso é um aspecto da questão. E outro que você falou, inclusive, de poder fazer esse trabalho nas portas de fábrica e tal. E a gente sabe que a gente não vai conseguir eliminar essa expressão cultural da opressão sobre a mulher sem eliminar suas bases materiais. Então, não vai ser com uma catequese moral, né, ou puramente com educação e punição que eu vou conseguir eliminar a opressão sobre a mulher, né? Então, a gente vai ter que, de fato, na luta coletiva, no avanço da consciência de classe dos trabalhadores, eles irem assimilando esse programa, que é um programa de emancipação da classe operária, mas sabendo que essa emancipação inclui também a libertação das mulheres e que, ao mesmo tempo em que sem essa revolução não é possível libertar as mulheres, sem a participação das mulheres não é possível ter nenhuma revolução, porque elas são uma parcela enorme desses explorados. E também porque quando as mulheres, nos processos de luta, elas não estão ao lado da classe operária, elas são usadas, inclusive por meio da questão religiosa, como um freio conservador, reacionário, em alguns processos de luta, e também isso acontece. Então, essa é a importância, né? E essa unidade a gente vai ter que ter nessas lutas concretas em defesa das reivindicações, né? Porque não vai bastar, a gente vai ficar achando que vai conseguir, por meio da educação e da punição, alterar essa condição significativamente. Sim. Mas uma coisa que me chama a atenção, eu concordo contigo, né? Mas uma coisa que me chama a atenção, né, a ideologia dominante, né, do machismo é presente, inclusive, dentro da própria esquerda, né? E dentro do próprio movimento de trabalhadores. Como, né, lidar com isso, então? Então, nos processos de luta, a gente vai vendo que os movimentos vão conseguindo dar suas respostas. E, inclusive, a questão de que uma mulher que sofre uma discriminação, um abuso, inclusive dentro desses espaços, ela tem o direito de exigir, né, a punição, tal. Mas a nossa visão é de que, se a gente colocar como ponto prioritário da nossa intervenção essa que vai ser muito frequente, né, na perspectiva pós-moderna, que a gente precisa desconstruir o machismo, desconstruir essas relações. E desconstruir é um processo, né, de educação, mas também de punição. A gente pode tentar desconstruir isso por meio dos escraches, então isso é uma forma, né, que tem sido utilizada nas esquerdas. Então, se tem um acontecimento, então eu vou escrachar aquela figura, eu vou expor aquela figura, tal. Esses métodos, eles como se a gente estivesse tentando esvaziar um mar de opressão com uma canequinha. E a gente pode dedicar a nossa vida a tentar eliminar a opressão, se defrontando com as atitudes machistas de um, de outro, e a gente vai dedicar a nossa vida a isso e o capitalismo vai continuar ali operando. Porque um outro aspecto também que vem com essa perspectiva que vem dos anos 1960, que vem com as perspectivas pós-modernas também, é uma ideia de que o poder já não é mais um poder de classe que está ali no Estado, né? É aquela ideia de que esse poder ele está em feixes, né, em vários âmbitos da vida social.
Por isso que aí, a partir dessa ideia, é possível você desconstruir essas relações, se empoderar, né? Então, você modifica aí. Que tem muito a ver, inclusive, com uma perspectiva que o feminismo trouxe, que é a ideia de que o pessoal é político. Então, eu abdico da luta pela tomada do poder, né? Inclusive me apoiando nas várias coisas terríveis que o stalinismo fez, para falar o marxismo não dá resposta, mas é aquele marxismo stalinista, né? Que não dá resposta. O marxismo não dá resposta, então agora eu vou fazer essa luta no meu cotidiano. E aí eu vou passar o meu cotidiano me defrontando com essas atitudes e vou dedicar minha militância a isso. E a gente vê que isso acaba ocultando as verdadeiras raízes e a verdadeira necessidade da gente ter esse enfrentamento. Então, para a gente, isso seria um trabalho, assim, aquela punição de você rolar, né, todos os dias uma pedra e depois ela voltar. Porque se a gente não identifica o que é causa e o que é efeito, a gente fica combatendo os efeitos e a causa está ali, jorrando opressões o tempo todo, né? Então, por mais que a cada caso escabroso de violência, de discriminação, né, os casos que a gente teve, né, que ganharam visibilidade dos estupros coletivos, a cada caso desse, a gente vai ligar o noticiário e vai encontrar, inclusive, jornalistas falando isso é culpa da cultura do estupro, é culpa dessa cultura machista. No parlamento, esses momentos de comoção geram leis mais repressivas a esses casos. Então agora esse caso vai ser crime hediondo, vai ter uma punição a mais, vai ter tal coisa. E a gente vê que essas legislações são incapazes de frear essa marcha da decomposição social. Elas são incapazes de frear esse aumento da opressão sobre a mulher, né? Então, por isso que para a gente, assim, não vai ser dessa maneira que a gente vai ter esse enfrentamento, né? Procurando ali desconstruir um e outro, enquanto a gente vai ter esse mar de opressão. Inclusive, isso é uma ideia muito, assim, eu não sei se você acompanha as elaborações da ONU, do Fórum Econômico Mundial, mas você vai ver que a partir do momento que a ONU ela reconhece a opressão sobre a mulher e começa a ter um trabalho específico, ela vai tratar isso como um problema cultural. Ela elimina as raízes econômicas desse problema. É como se tivesse um bloqueio da cultura machista, né, dessa cultura, e aí você impede as mulheres de se desenvolverem plenamente. Então, nunca a ONU vai falar dessa base material. Nunca o Fórum Econômico Mundial, que agora cada ano tem o seu indicador da desigualdade de gênero, vai falar que a raiz é a propriedade privada, né? Eles nunca vão falar isso, né? Eles vão falar que é um problema da cultura e que você vai enfrentar com mais leis e com mais processos de educação, com mais políticas públicas, né? A Oxfam tem desenvolvido, junto com a CEPAL, a ideia de que agora tem que abrir um estado de bem-estar do cuidado, com políticas de cuidado, que não tiram a mulher da escravidão do lar, mas vem com uma ideia de você poder remunerar esse trabalho doméstico. E é bem curioso quando a gente acompanha esses elementos, porque esses organismos, eles ficam prometendo para a gente que vão resolver o problema da mulher. A ONU, primeiro ela fez aqueles objetivos do milênio, que falava até 2015 vamos alcançar a igualdade de gênero. Aí passou para 2030, né? E aí vem com esse processo. O Fórum Econômico Mundial é até curioso, porque a cada ano ele, em vez de diminuir o tempo que vai chegar a essa igualdade, ele aumenta, né? Então, no relatório deles de 2018, se não me engano, era tipo, daqui 202 anos a gente vai conquistar a igualdade de gênero econômica, né? Aí, no ano seguinte, ele aumentou para 250. E o que eles mandaram esse ano já é, tipo, 266 anos para alcançar essa igualdade. Então, assim, se a gente não entender que a causa está ali na propriedade privada, a gente vai ter que organizar os nossos instrumentos para conseguir eliminar a dominação da burguesia, e a gente fica achando que vai eliminar a opressão aqui no nosso cotidiano, no entorno. Não é que, como indivíduos, a gente não queira ter relações menos opressivas, que a gente não vai combater a violência sobre a mulher, mas sempre a gente vai fazer esse combate como uma luta coletiva, porque senão eu posso resolver a minha vida individualmente, mas eu não vou estar ilesa, né, mergulhada nessa sociedade, nessa barbárie, e principalmente as mulheres proletárias, camponesas, indígenas, elas também não vão estar a salvo, né? Então isso acaba sendo uma solução ilusória,
Por isso que é um grande desvio na luta você apostar sua militância e dedicar sua energia a esse processo. Sim, você citou aqui no começo da entrevista, né, a esquerda, né? E me percebe que nesse último período, né, as mobilizações contra o Eduardo Cunha, né, e agora eu acho que se aprofunda agora, né, com o governo Bolsonaro, muitas meninas, muitas mulheres, né, simpatizando pela ideia do feminismo, né? Mas eu vejo que muitas dessas meninas não estão organizadas na esquerda, né? E meio que acaba se encantando no canto da sereia, né? Que é do que a gente estava conversando aqui do feminismo liberal e tudo mais. A esquerda nesse ponto está falhando em oferecer uma alternativa para a questão da luta das mulheres, para essa nova geração, digamos assim, que está mostrando interesse sobre o tema? De fato, né? Principalmente, você está citando, né, 2015, e foi um momento, né, que o Cunha fez aquela ofensiva da bancada da Bíblia, né, que teve aquelas manifestações, que era pílula fica, Cunha sai, né, que era a questão da pílula do dia seguinte, né, e a gente tem tido grandes manifestações de mulheres, tal. Eu acho que, assim, esse retrocesso, né, organizativo, teórico, e aí não é só o feminismo liberal que é o problema. Essas concepções que mesclam, né, fazem de conta que estão mesclando, fazem um ecletismo ali de feminismo e marxismo, tal, elas também são parte desse problema, porque mesmo que haja esses vários coletivos, movimentos, você vai ver que de uma forma ou de outra eles vão estar ligados às organizações partidárias, mesmo que não seja um vínculo orgânico. Né? Tanto é que na hora das eleições, aí esse pessoal vai se colocar de trás das candidaturas dos partidos centristas, reformistas, né? E essas esquerdas, como que elas procuram lidar com isso? Elas procuram lidar se adaptando a essa condição. Então, você vai ver como tem sido frequentes, por exemplo, as candidaturas coletivas. Aí as candidaturas coletivas têm que ter uma maioria de mulheres, aí tem que ter uma mulher trans, tem que ter a mulher negra, tem que ter a mulher lésbica, né? Então, elas estão se adaptando a essa vertente de que, para de fato expressar os interesses dessas massas, que têm essas diferentes vivências, identidades, tal, para isso é necessário haver uma autorrepresentação por meio dessa identidade, né? Em que se eu tenho uma pessoa trans lá, ela vai defender a vida das pessoas trans. Se eu tenho uma pessoa negra, ela vai defender a vida das pessoas negras. Então, as esquerdas, criando seus coletivos, as suas organizações, a gente tem visto que tem separado cada vez mais as meninas, né, essas jovens mulheres, de uma luta mais geral contra a exploração e a opressão e particularizado, seja nessas vertentes mais liberais, né, pautadas nessa liberdade do corpo, né, nessas concepções, mas também aquelas que, não, que eu preciso de uma organização estritamente de mulheres negras para dar essa resposta, mas se eu for uma mulher negra e trans, eu já preciso de outra organização. Se eu for uma mulher negra, trans, deficiente, eu preciso de outra organização. Então, é como se cada uma das suas vivências, e são infinitas as possibilidades dessas vivências e dessas diferentes formas como as pessoas se identificam, se relacionam, cada uma delas devesse levar para um tipo de organização em separado, que pode ter momentos de aliança, mas que tem que caminhar separado, senão não vai ter visibilidade àquela condição. Então, isso cria um emaranhado, né, um faccionalismo em que é praticamente inviável formar essa maioria nacional que possa fazer uma insurreição e acabar com o poder da burguesia. Até mesmo porque isso, em geral, desvia bastante assim, o foco da luta contra a burguesia. Muitas vezes essas pautas são voltadas no interior das classes médias, numa concorrência, né, por espaços ali de ensino, de trabalho, né? Então,
a gente, né, como partido, por exemplo, a gente defende que se coloque em prática, né, as legislações de cotas para pessoas negras, tal, mas a gente sabe que isso não vai resolver o racismo, não vai resolver o acesso à educação. A gente precisa de uma luta mais geral por acesso universal à educação. E aí a gente vê que nesses movimentos, aí o pessoal vai fazendo uma luta corporativa e que abandona essas lutas gerais, né? Da educação como acesso universal, de emprego para todos. E aí, quando a gente se aproxima mesmo desses movimentos e vai escutar, a gente vai ver que é uma demanda concreta, né? De pessoas trans, da juventude, da mulher operária, a defesa, por exemplo, do trabalho. E essas organizações não impunham essa defesa do trabalho, né? Então, essas questões, né, o que impunha muitas vezes é uma cota dentro dos trabalhos existentes, mas você vê que não tem nenhuma central sindical, por mais que elas tenham seus coletivos de negros, de mulheres, de LGBT, tarará, não tem ninguém, de fato, impulsionando essa luta geral em defesa dos empregos, né, contra o fechamento das fábricas. Você não vê isso acontecer. E isso seria, assim, uma questão bastante importante também. Então, é um desafio que de como agregar essa juventude, essas jovens meninas e mulheres que estão chegando, porque essa perspectiva do empoderamento, né, esses elementos, ele tem ganhado bastante espaço, inclusive nas mídias, né? A gente já teve momentos em que a classe dominante ela expressava mais ideias mais reacionárias nos meios de comunicação monopolistas, como Rede Globo, e a gente está no momento, inclusive, que eles abrem bastante espaço para essa discussão, tal, e essas ideias que correspondem a esse feminismo burguês e pequeno burguês vão se tornar dominantes também, vão aparecer. Principalmente quando a gente está se enfrentando com uma outra ala da burguesia que está empunhando uma ideia obscurantista, então parece que o choque é, de fato, entre esse feminismo, né, burguês e pequeno burguês e o obscurantismo religioso, quando, na verdade, o que a gente precisa é se organizar com independência de classe, né, por mais que possam ter temas que a gente vai ter que lutar junto com as mulheres, né, de outras classes, tal, mas ter independência de classe, seja quando se traça qual é o nosso programa, quais são nossas reivindicações, quais são as reivindicações que de fato protegem a vida das meninas, das mulheres, né? Então, é basicamente por aí que a gente, como partido, tem tentado se construir, sabendo que é uma tarefa histórica bem grande, que vai precisar de muitos reforços. Sim, você cita aqui a questão, né, desse debate de ocupar os espaços tido públicos, né? Então a posição de vocês as mulheres têm que, por exemplo, se negar totalmente a ocupar uma cadeira no parlamento, né? Ou sim se ocupar, e qual que seria o papel dela? Esse debate, né, a própria Rosa Luxemburgo, lá no Reforma Revolução, ela fazia muito bem, né? Que a questão não é o que, é o como, né? Então, para os revolucionários, né, a atuação no parlamento, ela sempre esteve subordinada à estratégia revolucionária. Então, você atua no parlamento desde que você possa fazer dessa atuação uma tribuna em defesa da revolução, né? Você aproveitar que as massas têm ilusões na democracia burguesa e você tá ali para falar, olha, não vai ser por aqui que essa transformação vai acontecer, a gente vai precisar recorrer aos nossos próprios métodos, né? Então, isso é também um patrimônio das esquerdas, né? Essa concepção. O que a Rosa Luxemburgo estava combatendo lá na época dela, né, quando ela escreveu o Reforma ou Revolução, lá, né, início do século XX, ela estava combatendo o início dessa degeneração reformista, né, do Partido Operário Social Democrata Alemão, que é quando vem a corrente do Bernstein e começa a falar, o objetivo final do socialismo não é nada, o que importa é essa nossa luta cotidiana, tal. E ele está escrevendo isso muito encantado com o aumento do número de cadeiras que o Partido Operário Social Democrata Alemão conquistou dentro do parlamento, e aí começa a desenvolver uma ideia de que vai ser possível chegar ao socialismo pela via do parlamento, pelas reformas graduais.
Então, nesse caso da mulher, é a mesma coisa. Inclusive, a Rosa Luxemburgo, quando falava dos movimentos das sufragistas, ela tratava disso também. A gente não pode, em momento algum, alimentar a ilusão das mulheres trabalhadoras de que os seus problemas serão resolvidos no parlamento. Então, a questão não é de, não se pode atuar no parlamento ou se pode atuar no parlamento, mas é como fazer essa atuação. Se essa atuação for feita, como tem sido feita pelas correntes centristas, reformistas, para reforçar a ilusão de que é possível conquistar a libertação da mulher por meio do parlamento, que isso vai ser um processo gradual, né? Eu ouvi uma das suas entrevistadas aqui desse ciclo de debates, né, que era do PSOL, que ela falava, né, quando chega alguma jovem desanimada, ela fala, não, mas já conquistamos muito, vamos conquistar mais, temos muitas mulheres na nossa bancada do PSOL, então a gente está avançando. Então, olha como isso é uma ideia de que, qual é o método, então? Então, o método é o ter cada vez mais mulheres que se candidatem, essas mulheres terem origens cada vez mais diversas. Então, que lindo se eu puder ter uma vice-presidente indígena, que bom se eu tiver, né, uma deputada trans, tal. E a questão não é que essas mulheres não devam se candidatar, mas a questão é qual é o programa que elas impunham. Porque a condição de ser mulher não implica em qual é a posição que vai ser defendida. A gente tem mulheres extremamente reacionárias no parlamento, no judiciário, né, em vários espaços, e a gente tem mulheres, sejam de diferentes origens, que vão expressar essa concepção feminista burguesa, e tem aquelas que vão expressar essa concepção feminista pequeno-burguesa, que vai ter uma grande ilusão de que vai ser possível resolver os seus problemas, tendo uma maior participação no parlamento, nos espaços de poder. E esse programa, ele não está em choque com o programa, por exemplo, da ONU, ou do Fórum Econômico Mundial. O Fórum Econômico Mundial, quando ele fala da necessidade de você ter igualdade de gênero, um dos critérios é você ter a paridade dentro dos espaços do parlamento, né? Então, de você poder ter essa igualdade de gênero dentro dos congressos, né, do parlamento, dos espaços de poder. Então, se eu aposto nisso, né, eu vou dedicar minha vida a isso. Enquanto isso, a raiz da opressão está lá, propriedade privada dos meios de produção, está lá continuando emanando, né, todas as suas desgraças, ela vai continuar intacta. Então, para a gente, a questão é entender que essa promessa é um desvio. Agora, se a gente tivesse condições de atuar eleitoralmente, defendendo essas ideias revolucionárias, a gente tem que fazer isso, né? Então, o nosso partido é um partido que não se legalizou, não encontrou condições de se legalizar dentro das medidas restritivas, né, que existem, e também por conta do o nosso caráter embrionário, nosso processo de construção. Mas a gente, infelizmente, não tem visto nas correntes que têm atuação no parlamento uma posição que se diferencie de fato, que saia do campo da política burguesa. No geral, são políticas que vão reforçar uma ideia de que é possível superar esses problemas, ou amenizar, ou resolver vários dos problemas das mulheres por essa via. E mesmo que fale, não, mas a gente também é anticapitalista, você vai ver que na fala não aparece o que é esse anticapitalismo. Né? É uma denúncia meio genérica, sabe? Não tem os métodos e as formas, são partidos que não têm essa estratégia, de fato. Sim, uma coisa que eu acho que a gente está quase encerrando aqui na nossa entrevista, Soraya, em relação à questão do governo Dilma, né? Como que você e o POR faz o balanço, né, do que foi o governo Dilma? E aí eu te faço a seguinte pergunta: a Dilma sofreu o golpe por ser mulher ou teve outras questões aí envolvidas por trás, né? Porque eu escuto muito, né, que o golpe, né, contra uma mulher e tudo mais. Que aí eu te passo o bastão aí para você responder essa pergunta. Eu acho que você está falando assim da Dilma por ela ser mulher também, né? Mas eu falaria de forma mais geral também dos governos do PT, porque o PT ele teve essa característica, né, de ser um partido que se originou do movimento operário, dos movimentos sociais, de alas que se apresentam como progressistas, né, da Igreja Católica, tal. Então ele teve esse vínculo e
o PT vai abrigar também organizações feministas, né, importantes, tal, que vão se vincular com as ideias do PT. Então, os governos do PT, eles são uma experiência muito importante para a gente assimilar, né, o que foram, tal. Então, o PT é um partido que já nos seus primeiros congressos definiu que a estratégia dele era uma estratégia de democratizar o Estado burguês, né, de conseguir garantir um desenvolvimento sustentável, inclusivo, né? Então ele surgiu com esse elemento. A eleição de governos do PT, ela contou com a militância, né, de muitos movimentos sociais, inclusive movimentos feministas. E os governos do PT, eles tiveram então a particularidade de serem governos de conciliação de classes. E um dos instrumentos da conciliação de classes foi, inclusive, implementar mais canais de participação popular. Então, é quando vão funcionar mais as conferências, os conselhos, e, inclusive, criar órgãos, né, como a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, tem também a Secretaria, né, de Políticas para as Mulheres, não sei se é exatamente esse nome, mas ele cria essas estruturas, e, inclusive, preenche essas estruturas de militantes dos movimentos feministas, tal. Então, tem um elemento que vai ser muito importante da gente entender do governo do PT, é que ele vai, por ser um governo de conciliação, ele vai levar muito a fundo a questão da conciliação de classes e da estatização dos movimentos de massa. Então, seja movimento sindical, seja movimento estudantil, e vários movimentos sociais, eles vão sofrer com esse processo dessa estatização. E isso é bem... Isso promove um certo imobilismo dos movimentos, porque a ideia de deixa com a gente que a gente vai fazer. A gente não está fazendo ainda porque tem a herança maldita do FHC, né? Mas depois que a gente arrumar a casa, a gente vai conseguir. E aí, mesmo nos governos do PT, que tiveram um vínculo mais orgânico, de fazer uma política mais orgânica, de fato incorporar essas resoluções da ONU, as diretrizes do governo, essa ideia, né, de empoderamento, de uma política transversal para as mulheres que passe pela política de saúde, pela política de assistência, pela política educacional, o PT vai, de certa forma, colocar isso em prática. E, inclusive, sob os governos do PT, a gente vai ter o desenvolvimento de legislações mais punitivas à violência contra a mulher. Vai ser sobre os governos do PT, né, com Lula, que a gente vai ter a Lei Maria da Penha, e com Dilma, a lei em relação ao feminicídio. E aí, quando a gente vai olhar a operação dessas leis, a gente vai ver que elas não conseguem conter a violência contra a mulher. Porque esse problema não é um problema de falta de lei, ele é um problema que emana lá da propriedade privada. Até o Engels, lá na origem do Estado da Família e da Propriedade Privada, ele fala que a conquista das leis é importante porque aí você vai perceber que elas não resolvem o problema. Você vai ter que ir na raiz desse problema. E isso também, né? Lenin, Rosa, todo mundo desenvolvia isso. Então, a experiência que é necessária de se fazer com os governos do PT é que esses avanços de legislações, eles não são suficientes para frear, né, essa opressão sobre a mulher. Então, a gente vai ver, né, nos anos seguintes, os índices, aí são índices que, às vezes, cai um pouco a violência contra as mulheres brancas, mas aumenta muito a violência contra as mulheres negras. E não dá para a gente pensar a atuação do governo em relação às mulheres só quanto à política para as mulheres. Então, em relação a isso, a gente tem as legislações mais punitivas, algumas medidas educacionais, mas uma pauta muito importante do movimento de mulheres, né, que sempre foi uma pauta importante, é, por exemplo, a questão do direito ao aborto, né? E o PT não avançou em relação a isso, porque ao gerenciar o capitalismo em crise, né, ele teve que se dobrar em relação às igrejas, né? E o governo Dilma, em particular, diante da crise econômica que a Dilma enfrentou e da crise política, ela se submeteu mais às bancadas religiosas, né? Ela retirou de pauta lá o chamado kit gay, né? Aquele programa de combate à homofobia nas escolas, e, assim, nem pensar em defender essa questão do aborto, né? Que é uma defesa básica da vida das mulheres, da autonomia em relação aos seus corpos, tal, e que sempre foi uma bandeira do movimento socialista, né, não dissociada do direito e da proteção à maternidade.
porque também nunca foi uma pauta do direito do movimento operário uma coisa do aborto pelo aborto, né? Então, primeiro, que se garanta as condições para que a mulher, se ela quiser levar uma gravidez adiante, ela leve, porque muitas vezes a mulher vai abortar porque não tem condições materiais para isso, mas que a mulher tem que ter liberdade irrestrita para levar adiante ou não uma gravidez. Então, isso foi conquistado lá com a Revolução Russa, e a gente viu que o governo do PT claramente não avançou em relação a isso. E para além dessas pautas mais típicas, né, das mulheres, a gente vai ver que o governo, quando ele golpeia também os trabalhadores, porque a Dilma vai fazer suas medidas de ajuste fiscal diante da crise, ela vai ter aquelas medidas provisórias que retiravam seguro-desemprego, seguro-defeso, que afetava pensões, né, de mulheres viúvas. Ela tinha engatilhado uma proposta de reforma da Previdência que tinha os mesmos elementos que o Temer depois colocou em pauta e que o Bolsonaro aprovou. Então, não dá para a gente acreditar que, pelo fato do Lula ser um operário, ele resolveria os problemas da classe operária, e muito menos que o fato da Dilma ser mulher levaria a uma solução dos problemas, né, das mulheres. E aí o que você perguntou, se o golpe foi porque ela era mulher, o golpe de 2016, né, que se revestiu dessa forma institucional do impeachment, ele se deu porque o Brasil foi atingido em cheio pela crise que tinha começado lá em 2018, mas que vai pegar o Brasil mesmo, a economia, em 2014, 2015, 2016, quando a gente vai ter a recessão. O governo do PT, por ser um governo de conciliação de classes, ele não conseguia atender às necessidades do capital financeiro com o mesmo ritmo e intensidade. Então, os governos do PT tiveram essas medidas que atenderam algumas pautas dos trabalhadores, mas, no geral, eles garantiram, né, os lucros das multinacionais, dos banqueiros, eles garantiram essas condições, né, gerais, e, nesse sentido, golpeia homens e mulheres. E, quando vem a crise, o governo do PT não conseguia aplicar as medidas de ajuste que o imperialismo queria com a celeridade que era necessário. E aí, no jogo, na baixaria que foi, né, o processo do impeachment, aí vai aparecer também essa expressão da inferiorização da mulher, da Dilma por ser mulher, aí vem todos os horrores que vão expressar essa opressão também, que vão estar ali. Mas não é exatamente a causa, vai ser tipo a cobertura ideológica ali que vai estar presente, mas não é exatamente a causa, né? Assim como a condição da origem operária e trabalhadora do Lula e nordestina também vai ser usada com expressões, né, no jogo sujo ali da política burguesa. Mas, para a gente, né, o fundamental é entender essa experiência, porque também o golpe ele interrompe essa experiência, né? Porque o governo do PT, se ele se mantivesse ou se ele voltar ao poder, ele vai ter que golpear mais os trabalhadores, né? Porque ele está governando para a burguesia num cenário de crise. E essa experiência foi interrompida pelo golpe, então o PT teve até um fôlego, né, de volta a despertar bastante ilusões entre os trabalhadores, entre as mulheres, né, negros, indígenas, e aí vai ser um desafio. Isso também, né, eu assisti essas falas anteriores e o pessoal não quis falar disso, porque as esquerdas estão preparando aí um grande frentão em torno da candidatura do PT, né, então aí não pode mais falar. E se a gente não falar do passado criticamente, e se necessário até autocriticamente, a gente não aprende com as experiências. Então elas não falam porque não quer, né, nesse momento não é conveniente. E é muito importante a gente fazer as experiências da realidade concreta, né? Porque é a partir delas que a gente vai vendo os caminhos por onde atuar e que a gente vai evitar as armadilhas, né? É isso aí, né? Então, a gente está indo para a última pergunta, né? Uma pergunta que eu vejo muita discussão, né, entre o próprio movimento feminista, há aqueles que defendem, há aqueles que se colocam contra, né? Em torno a respeito da prostituição. Qual que é a posição sua e do POR em relação a esse tema? Só depois te pedir assim um finalzinho também para apresentar um livro nosso, tá? Sobre Tranquilo. Oi? Tranquilo. Tranquilo, então tá bom.
em relação a essa questão da prostituição também, né, isso tem um longo curso aí de desenvolvimento dentro do marxismo, né, do leninismo, que é, assim, a consideração de que a prostituição ela é ineliminável sob o capitalismo, né? Então, o Bebel, naquele livro que eu comentei, né, A Mulher e o Socialismo, por exemplo, ele vai desenvolver como... porque às vezes o pessoal faz um debate muito moralista sobre isso, e uma moral que, inclusive, pesa muito sobre as mulheres. Mas ele mostrava, inclusive, como a prostituição ela vira um ramo econômico do capitalismo. A gente tem... E ele já falava disso, como isso alimenta, inclusive, o tráfico de mulheres, né? Isso é um ramo bastante lucrativo, né? Se você for olhar dessas alas aí, desses negócios clandestinos, né, da burguesia, o tráfico de pessoas é um negócio extremamente lucrativo, né? E a prostituição, ela tem uma conexão muito grande com isso. E é claro também que a prostituição das mulheres, ela está ligada, né? E também tem em menor medida de homens também, mas ela está ligada a essa condição, né, de que a riqueza fica concentrada numa classe e a miséria, né, se alastra, né? Então, muitas mulheres recorrem à prostituição e nos momentos de crise isso se acentua, justamente porque não encontram a possibilidade de um trabalho, de fato, né, de serem incorporadas na produção ou de poderem suprir, de fato, o seu sustento por meio do salário, né? Então, o marxismo, né, nessas concepções do Lenin, do Bebel, do Engels, do Marx, né, todos eles, da Clara Zetkin, considerava como uma chaga mesmo do capitalismo. E, inclusive, tem, né, o Lenin, né, ele comenta, outros autores, assim, como essas revolucionárias, ao mesmo tempo que defendiam essas mulheres prostituídas da repressão, da violência, não há uma defesa de que... uma defesa de, vamos legalizar esse trabalho para garantir a sua proteção, né? A defesa, de fato, é de que, nessa luta contra o sistema capitalista, se possa eliminar essas diferenças de classe que são o alimento aí da prostituição. Então, essa é a concepção, né, que tem desenvolvida. E aí eu queria aproveitar, né, e mostrar um pouquinho o livro para você. Esse aqui é um livro que a gente lançou, né, recentemente, que ele é a resposta marxista às opressões, né, o programa de emancipação e concepção marxista sobre as opressões da mulher, do negro, indígena, homossexual. E a gente tem uma parte bem grande, assim, dedicada à questão da opressão sobre a mulher, em que a gente vai ter uma parte que traz as teses da Terceira Internacional sobre a questão da mulher, porque foi um ponto muito elevado do movimento operário, os 4 primeiros congressos da Terceira Internacional, que fala detalhadamente da orientação mesmo, tática, estratégica, né, para esse trabalho. A gente tem os materiais elaborados pelo POR do Brasil, então os manifestos, né, você perguntou sobre o governo Dilma, então a gente tem os manifestos que a gente fez sobre o governo Dilma, sobre o governo Temer, sobre o governo Bolsonaro, né, então a gente tem aqui esses materiais. A gente tem esse debate polêmico com as esquerdas em torno dessa raiz pequeno-burguesa e burguesa do feminismo, o embate com essas posições da ONU, né, em relação à opressão sobre a mulher, e a gente tem vários estudos, né, sobre a concepção marxista sobre a opressão sobre a mulher. Então, todo esse estudo sobre o que foi dito em relação ao Lenin, tem um material que eu acho incrível, que é o texto do Riazanov, né, a doutrina comunista do casamento, em que ele recupera uma frase do Marx, que eu gosto muito, que ele vai falar, se a família não fosse uma unidade econômica dessa economia doméstica privada, o Estado e a igreja não iam se meter com a família, né? Assim como o Estado e a igreja não se metem nas amizades. Você não precisa, você tem um amigo, você vai no cartório e falar, esse é meu amigo. Se tem essa ingerência do Estado e da igreja, é porque a família cumpre esse papel na economia privada, e a gente já tem condições de se libertar disso, né? Pelo desenvolvimento das forças produtivas. E também esse estudo sobre o livro do Bebel. Então, é um material que, além da questão do negro, indígena, né, da questão da homossexualidade e tal, ele tem esse material bem especial sobre as mulheres,
né? E ele tem aqui também, né, essa dedicação aqui tanto ao Lenin como a Clara Zetkin, pela importância da elaboração que eles tiveram em relação a isso. Então, depois eu vou entrar nos comentários, quando tiver publicado no YouTube, e vou colocar ali nosso contato, se alguém quiser adquirir, porque para a gente é muito importante que não se perca esse elo da nossa luta atual com esse elo daqueles que lutaram antes da gente, e que a gente não perca os vínculos desse campo do marxismo revolucionário mesmo, do marxismo, do leninismo, do trotskismo, que é fundamental para a gente, de fato, conseguir se livrar dessa opressão sobre a mulher, que é uma coisa odiosa e que se manifesta de forma tão pesada, né, sobre a vida das mulheres e meninas exploradas e oprimidas aqui do nosso país e de todo o mundo. Ótimo, eu ia falar exatamente isso para você falar onde que você pode achar o livro, né? Mas já que você vai comentar nos comentários, então, né? Então, tudo bem. Então, acho que é isso, Soraya. Então, estamos chegando aqui no final de uma entrevista aí do canal Mesa de Debates. Quero primeiramente agradecer por você ter aceitado o convite, né? Acho que foi uma discussão boa, trouxe contribuições bastante importantes e passo aí o bastão aí para você fazer as considerações finais. Tá certo. Eu vou colocar lá no chat, mas quem quiser também conhecer outros materiais, tem inclusive materiais publicados ali gratuitamente, o nosso site é o www.pormassas.org, e aí por lá vocês podem ter acesso também a outras formas de contato, e também agradecer, né, uma satisfação poder debater, assim, com alguém que se mostra, né, interessado, de fato, em eliminar essa opressão, né, sobre a mulher. Então, são perguntas feitas, eu acho que com esse sentido. E o convite, né, que eu faço é para que outros companheiros e companheiras, né, que de fato têm uma vontade sincera de eliminar essas opressões, que procurem conhecer mais a teoria revolucionária, mas não basta conhecer a teoria revolucionária, é preciso a gente se organizar, né? Também eu vi aqui, achei interessante, né? O pessoal que às vezes faz as críticas, tal, usa referenciais marxistas, mas na hora da prática limita a sua intervenção à atuação acadêmica, e a universidade burguesa também não vai resolver os problemas das massas. A gente vai precisar criar os nossos instrumentos, recriar aqueles que foram destruídos. Por isso que o chamado que eu faço é que vocês contribuam com essa tarefa da gente construir, de fato, um partido operário, revolucionário, que possa, além do desenvolvimento do seu programa, se inserir nas massas oprimidas, né? A gente tem feito esse esforço, né, de elaboração, mas também de prática, né? Esse esforço de ir nas portas de fábrica, conversar com os trabalhadores, trabalhadoras, com a juventude, mas a gente precisa dar um salto em relação a isso. Então, o nosso convite é para que vocês entrem em contato, conheçam mais o partido, conheçam as publicações e que a gente possa avançar nessa tarefa gigantesca, mas necessária, e dessa compreensão de que o capitalismo não tem nada a oferecer para a gente, e que ele é um regime esgotado, né, e que a gente já tem um desenvolvimento econômico, de forças produtivas suficiente para conseguir se livrar de tanta miséria, de tanta fome, de tanta opressão, mas a burguesia não vai sair de cena sozinha, a gente vai ter que arrancar ela de lá. Então, por isso que é esse chamado que a gente faz. Obrigada, viu, pelo espaço, Guilherme. Maravilha, então, mais uma vez agradecendo a Soraya, agradecendo também a você que estiver nos assistindo, né? Peço para que se inscreva aí no canal Podcast Mesa de Debates Título Um Pouco, né? O canal chegou a 1.000 inscritos há algum tempo atrás e a gente pretende aumentar ainda muito mais o nosso alcance. Curta esse vídeo, curta outros vídeos também que o canal produziu, comentem, concorda com a Soraya, discorda da Soraya, coloque o seu ponto de vista, coloque a sua posição política aí, vamos debater, né? O debate não se encerra aqui, né? E curta a nossa página do Facebook, Mesa de Debates, e siga a gente no Instagram, Mesa de Debates. Então, acho que é isso aí, pessoal. Muito obrigado, Soraya. Muito obrigado a todos. Fiquem atentos à nossa programação, vai ter bastante coisa interessante vindo por aí. E até a próxima, pessoal. Fui!